Shalom pessoal, tudo bom? Hoje no canal a gente vai estar falando sobre sotá. O que é sotá? Sobre o divórcio. Eu tenho visto muitas coisas, muitas pessoas falando sobre o conceito do divórcio no judaísmo, principalmente no relato bíblico, que o judeu era assim, qualquer problema na família com a esposa ali já dava o direito de pedir o divórcio, mandá-la embora. Mas a realidade é que não é bem isso, tá? Não é bem assim que a banda toca, é diferente. E pensando nisso, eu tenho um outro vídeo aqui também, vou botar no card aqui, falando sobre o Get, o documento de divórcio, vai ser bem interessante você ver também. Mas quando a gente fala sobre o divórcio, biblicamente falando, a gente vai se reportar ao Templo de Jerusalém, né? E sotá é o termo que se dá à mulher que é suspeita de divórcio. E isso a gente vai encontrar no Talmud, né, na Mishnah, no Seder Nashim, tratado de sotá. Sotá é o tratado que fala sobre a mulher suspeita de adultério. Primeira coisa que acontecia para que a mulher fosse suspeita de adultério era que o homem alertasse ela de que ela não poderia ficar a sós com outro homem. Ou seja, existia a necessidade dele alertar ela sobre essa possibilidade, né, de cometer um adultério se ela ficasse a sós com outro homem. E também existia a necessidade de ter duas testemunhas. Mas essas testemunhas não poderiam ter correlação entre eles, não poderia ter grau de parentesco, né? Caso, mesmo assim, ela não obedecesse o seu marido, não levasse em conta o que ele falou para ela, ele poderia pedir que ela tomasse as águas amargas, né, que era dada no templo, ou seja, para provar se de fato ela cometeu o adultério ou ela é inocente. E durante esse tempo, que caso ele suspeitasse dela quanto ao adultério, eles não poderiam ter relações, não poderiam ter contato algum. Então ele levava ela ao templo, mas não é apenas ao templo ali, mas precisaria ir no Bet Din, que é o tribunal judaico, ou Sanhedrin, os 71 juízes, que ficava do lado de fora do templo, né, onde ele ia formalizar o pedido para que houvesse o teste para saber se ela de fato cometeu adultério ou ela é inocente. Agora, se tivesse, por exemplo, duas testemunhas de fato que presenciaram o ato, não precisava tomar as águas amargas. Por quê? Porque dentro dessas águas amargas tinha o nome de Deus que foi escrito. Então a mulher, por exemplo, que alegasse que de fato era inocente e não quisesse tomar as águas amargas, ela era proibida ao marido pelo resto da vida. E também ainda considerava ser uma sotá. Então era necessário que ela fosse ao templo para verificar essa situação junto ao marido e também a comunidade toda. Ou seja, diante dessas circunstâncias, com certeza toda a parentagem, né, os parentes, amigos, todos que estivessem próximos, iam saber do que havia acontecido e precisaria aí ter uma certeza se de fato ela cometeu ou não cometeu adultério. Mas o que de fato era essa água amarga que a sotá, que a mulher suspeita de adultério, tomava? O que era essa água? Primeira coisa, essa água era retirada do quinor. Quinor era a água que era destinada à lavagem dos sacerdotes. Era chamada também de águas purificadoras. De repente você já escutou esse termo, águas purificadoras. Era escrito um texto de Números 5, do versículo 19 ao 24. Ali está promessas e maldições. Então, ali também está escrito o nome de Deus. Para que o nome de Deus não fosse apagado, né, era necessário que ela confessasse. Por quê? Porque nessas águas que eram retiradas do quinor, era botado esse pergaminho e o nome de Deus ia ser apagado, que é proibido pelo judaísmo, pela Torá, né, pela Pentateuco. Só que em situações como essa,
e unicamente Deus permitia que isso acontecesse para que a mulher provasse a sua inocência e fosse em paz com seu marido. Por isso que existe essa cerimônia, né, junto a um pergaminho que se move ali dentro da água e se perde o que está escrito e o nome de Deus. Então, para você entender um pouco mais, você precisa ler ali em Números, capítulo número 5, versículo de número 19 ao 25, ao 24. Ali você vai identificar ali como era a procedência. Então, nisso a gente encontra ali na Mishnah, né, na Mishnah, tratado de Sotá. Agora, imagine que de fato ela cometeu adultério. Se ela tomasse essa água, ela morreria. De fato, ela morreria. Não só ela, mas aquele que cometeu adultério com ela, mesmo não estando ali presente em qualquer outro lugar, os dois morreriam. Por causa da gravidade da situação. Então, uma outra perspectiva de que, para que ela confessasse antes de tomar as águas amargas, é que ela não morresse, né? Porque assim, se ela confessasse o seu pecado, a sua transgressão, né, o seu adultério, ela poderia sobreviver. Caso ela, de fato, cometeu adultério, ela morreria. Mas, em outras situações, ela poderia não morrer. Como assim? Bom, o que acontecia com essa mulher que bebia as águas amargas? Se você entender um pouco mais, ela bebia essa água dentro do pátio das mulheres do templo, na porta de Nicanor, né? Não entrava no templo dos israelitas, ali na área dos israelitas, nem dos sacerdotes, mas era na porta de Nicanor. Então ela se vestia de preto, e todos os identificavam ali como a mulher que está sendo provada para se cometeu ou não cometeu o adultério. Claro que essas leis, quando eu estou falando leis estabelecidas por Deus e não pelo povo judeu. Não foi o povo judeu que estabeleceu essas leis, mas foi o próprio Deus. Por quê? Para que a mulher pudesse provar a sua inocência. Esse é o objetivo dessa formalidade, disso que acontecia no templo, né? No templo efetuado pelo sacerdote e a mulher acusada de adultério. Por quê? Em casos extremos, o adultério ele propiciava a separação. Mas quando o homem achava que talvez pode ser que não cometeu adultério, ela também era levada para que os dois, né? Assim podiam ter a certeza que de fato e também todos os familiares, todas as pessoas que os conheciam, não duvidassem dela. Mas que, por exemplo, ela não morresse. O que acontecia com ela? Quando ela bebia essas águas amargas, seu rosto ficava inchado, né? E, segundo o Tratado de Sotá, identificava que as bochechas inchavam e o seu rosto parecia com muitas veias, né? Parecia que explodia o rosto, por causa que ela estava bebendo, né, essas águas. Isso a identificava também como, de fato, ela cometeu o adultério. Agora, se ela cometeu o adultério, não ia ser de um modo bárbaro aí, vamos matar ela, vamos jogar pedra, né, vamos enforcar ela, vamos fazer alguma coisa com ela, vamos matar ela. Não, não era assim. Por quê? Porque precisava de um tribunal judaico, ou seja, ela era encaminhado para o Sanhedrin, o Sinédrio, para ser julgada. Por que julgada? Não foi comprovado que ela cometeu? Sim, foi comprovado, mas que ela precisava de um julgamento justo. Tem que ver o que está relacionado aos filhos, à família, se existia bens, herança. Tudo isso era condicionado da melhor forma que ela, por exemplo, não morresse. Porque o intuito das leis não era fazer que o homem morra, mas sim que ele volte atrás nas suas decisões. Ou seja, para que ela pagasse pelo seu pecado, necessariamente não precisaria morrer, né? Então ela era encaminhada, só que aí precisaria de um advogado de defesa, ou seja, alguém que a defenderia na situação. Foi um estupro, poderia ser um estupro. Então são várias leis relacionadas a isso no templo, que está no Tratado de Sotá, mas
eu só fiz uma linha intermediária aqui, né, para a gente entender o que acontecia com a mulher pega em adultério, ou seja, não pega, né, mas suspeita de adultério. Então, mas a mulher que tomasse água e não acontecesse nada com ela, não só provaria sua inocência, mas também se ela houvesse alguma doença no seu corpo, ela era totalmente curada por essas águas. Ou seja, isso ali era uma prova de fato que ela não cometeu adultério. Só que a gente pode lembrar dos dias de hoje, como é o conceito judaico. Até os dias de hoje, como nessa época, existe um Bet Din. O que é o Bet Din? É um tribunal judaico. Quando o homem a suspeita de adultério, precisaria de testemunhas, só que essas testemunhas não poderiam ter relação nenhuma com os dois, né? Tem que ser pessoas totalmente fora da família. E só apenas na suspeita era complicado, porque ele ia no Bet Din, ia conversar, ia achar testemunhas, ia achar testemunho de acusação, por que quer se separar, não confio nela mais, né, por essa situação ou por outra. Então precisaria passar pelo Bet Din. Agora o tribunal judaico, até os dias de hoje, ele não incentiva o divórcio. E isso que você aprendeu é uma mentira, tá? Isso é uma mentira, porque o judaísmo, né, o conceito judaico sobre divórcio, existem as leis que Deus fez para que o homem e a mulher fossem felizes. Já imagina viver com ela o resto da vida. Você nunca vai ter confiança nela. Mas existem as leis, né, que uma reconciliação. Por que não? Existe a reconciliação entre os dois. Por quê? Porque mesmo em uma situação como essa, tão grave, de suspeita de adultério, esse get, que é o documento de divórcio que a mulher precisaria ter, assinada pelo homem, poderia durar muitos meses e, por que não dizer, anos. Por quê? Porque ela também teria seus bens, tem o conceito da ketubá, né, que tem um contrato nupcial, se caso ele se divorciasse, fosse embora, ele deveria pagar uma grande soma de dinheiro, imagine ali, R$1 milhão, 500 mil reais, se por acaso ele quisesse deixá-la. Então existem vários parâmetros da lei. Isso religiosamente, dentro da comunidade judaica. Essas leis perpetuam até os dias de hoje. Então não é tão fácil assim se divorciar. Hoje, se qualquer, né, casal não gosta mais do homem, aconteceu alguma coisa, pega suas coisas e vai embora, pronto, acabou o casamento. Agora, no conceito judaico, não é assim. Ele precisa, e ela precisa provar que o divórcio é a última instância para uma família judaica. É a última instância, porque tem filhos, né, entrelaçados, tem famílias, tem os bens, né, tem a questão sentimental quanto a um, por exemplo, um não quer se divorciar, o outro quer. Então essas leis, elas foram feitas, né, ou seja, rabínicas, muitas leis rabínicas, para o entendimento de Sotá, da tradição oral judaica, né, que se chama a Mishnah de Sotá, que é a tradição oral judaica dada por Moisés, né, por Deus. Então ele foi passando de geração até chegar ao século II, que foi escrita, de fez ser oral, era escrita no papel, né, para não se perder a tradição. Então isso é uma tradição judaica. Então para isso não se perpetua, não se esclarece, não, mas não se dá margem para o divórcio, porque eles vão tentar, o rabino, né, vai tentar de qualquer forma estabelecer uma reunião, uma união entre os dois, mesmo com uma possibilidade de divórcio ou até mesmo um adultério, que não foi comprovado. Entende? Agora, se não der para se reconciliar, se não tiver mais argumentos, mais comprovações de que ela realmente ou ele cometeu adultério, é muito difícil de divorciar. Mas se há provas que ele ou ela acabou cometendo adultério, se ele não der o guete, porque é o marido que assina o guete, o documento de divórcio, e dá a ela, o próprio rabino, né, do Bet Din assina e dá para ela. Para quê? Para que ela viva normalmente. Ela vai poder escolher outro marido e ela vai estar desimpedida
totalmente para uma nova relação, e assim como ele também. Então as leis judaicas, né, são bem interessantes, porque às vezes a gente pensa assim que a separação é só pegar, sair de casa, pronto, acabou a vida conjugal. Agora, conceito judaico, você vai ter que provar que precisa se divorciar e tem que ter um bom álibi para que o rabino aceite, aceite essa comprovação sua de que precisa de divorciar dela, se de fato ela cometeu adultério. Então não é uma coisa tão simples assim, né? Então no templo você pode verificar que todas as pessoas sabiam que ela estava se encaminhando à porta de Nicanor para comprovação se de fato ela cometeu ou não adultério. E as leis de Deus faziam com que ela tomasse essas águas amargas, onde o nome de Deus estava escrito e era dissolvido. Caso ela comprovasse a sua inocência, ela não era só absolvida quanto ao seu erro, de fato não aconteceu, mas era curada. Agora, se ela fosse culpada, ela poderia morrer instantaneamente, assim como aquela pessoa que cometeu adultério com ela, e também, se ela não morresse, ela ia ficar com vários edemas no seu rosto, comprovando assim o seu adultério. Então era assim que se conhecia, né, e se comprovava se ela havia cometido adultério ou não havia cometido adultério na época bíblica.